Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Essa aula de hoje nós vamos falar sobre as invasões dos povos bárbaros ao Império Romano e o choque de culturas. E vamos aproveitar essa lição para falar também de outros tipos de choques culturais, inclusive aqui no Brasil. As invasões bárbaras foram um dos fatores que influenciaram a crise do Império Romano. Conheça a origem e as consequências dessas invasões. Antes de começarmos a falar sobre as invasões bárbaras, eu quero deixar claro para vocês que o Império Romano já estava em crise militar, porque ele se expandiu demais e quando o império se expande demais, as suas fronteiras ficam um pouco instáveis e difíceis de serem controladas da entrada de povos inimigos, né? Bom, então, habitando as regiões fronteiriças ao Império Romano, os povos bárbaros foram penetrando os territórios de Roma em um processo lento e gradual. Não foi assim uma invasão desses povos assim de uma vez só. Eles foram aproveitando, né, da deficiência de segurança e de acompanhamento nas fronteiras por parte dos militares, que estavam em números escassos para tomar conta de uma fronteira, de um território tão grande como o Império Romano, e eles foram adentrando no território romano. Inicialmente, dado o colapso da estrutura militar e as constantes guerras civis, os imperadores romanos realizavam acordos, pelos quais os bárbaros ganhavam o direito de habitar essas regiões. Então, em mini revoltas que aconteciam nesses territórios, para dar uma acalmada nas guerras e nas revoltas, e os imperadores faziam acordos com esses povos nessas áreas fronteiriças. Em troca, eles defendiam a fronteira da invasão de outros povos. Então, o que acontece? O imperador fazia um acordo com um determinado povo que acabava protegendo a fronteira de ataques e invasões de outros povos. Esses primeiros bárbaros incorporados ao mundo romano ficaram conhecidos como federados. Então, esses primeiros povos, eles eram aliados aos povos romanos. Somente no século 4 e 5 que esse processo de invasão ganhou feições mais conflituosas. Com a pressão exercida pelos tártaros mongóis, que são chamados de os povos hunos, conhecidos como os povos hunos, os povos bárbaros começaram a intensificar o processo de invasão do Império Romano. Entre os principais povos responsáveis pela fragmentação do Império, podemos destacar os visigodos, ostrogodos, anglo-saxões, francos, suevos, turíngios. Com a invasão dos érulos em 476, houve a deposição do último imperador romano, Rômulo Augusto, que tinha descendência germânica. Então, explicando um pouco isso que eu acabei de ler. Houve esses federados, que eram povos bárbaros, que faziam acordos, né, de ficar nas fronteiras e cuidar das fronteiras contra outros povos, em acordo com os povos romanos. Mas, com a crise militar, com a crise que o Império Romano estava passando no final do século IV, início do século V, né? O que acontece? Esses povos considerados como bárbaros, eles intensificaram a invasão, vários povos, certo? Principalmente os hunos. E aí embaixo eu coloquei um mapa para vocês que tem Roma no centro e vários povos que foram invadindo o território romano, os vândalos, tá? Os ostrogodos. Aí tem uma legendazinha com as cores, tá? Os visigodos, ostrogodos, os francos, que foram aos poucos adentrando no território e tomando posse desses territórios que pertenciam ao Império Romano, até eles conseguirem tirar o imperador do poder e tomarem conta do império. Agora, na verdade, essa aula aqui, além de falar sobre a decadência do Império Romano, eu quero falar para vocês sobre
esse estereótipo, esse nome que foi dado a esses povos chamados de bárbaros. Por que eles foram chamados de bárbaros? Bárbaros seria assim, selvagens. Por quê? Vamos entender agora. Para os romanos, bárbaro era todo aquele que vivia além da fronteira do Império Romano e, portanto, não possuía a cultura romana. Então, todos aqueles que não pertenciam à cultura romana era visto pelos povos romanos como povos bárbaros. De origem discutida, eles ocupavam uma região chamada Germânia e se subdividiam em vários povos: os burgúndios, os vândalos, os francos, saxões, anglos, lombardos, godos e outros. No século IV e V, como eu falei com vocês, os principais povos bárbaros se deslocaram em direção ao Império Romano, empurrados pelos hunos, que vinham do Oriente, levando pânico e destruição onde chegavam. Então, os hunos eram povos totalmente agressivos, e aí eles vieram tomando conta, né, do território desses povos germânicos, e com isso eles foram fugindo dos hunos e entrando no Império Romano e tomando conta, tá? Foi um efeito cascata. Esse processo acabou por precipitar a fragmentação do Império, que já estava em crise, já decadente, por conta da crise do escravismo e anarquia militar, né, onde os militares não estavam satisfeitos com salários, com armamento faltando, então já havia uma crise, certas fronteiras já não estavam sendo vigiadas como deveria, e aí facilitou a entrada desses povos chamados bárbaros. A concepção de povos bárbaros surgiu na Grécia Antiga, sendo usada inicialmente para referir-se a povos que falavam línguas ininteligíveis para os gregos, ou seja, as línguas não eram entendidas pelos gregos, então eles eram considerados de bárbaros, porque eles entendiam como bar, e daí veio o nome bárbaros, isso é uma curiosidade. Com o tempo, o termo passou a ser associado com uma noção etnocêntrica, que classificava o outro, o estrangeiro, como selvagem, inculto e incivilizado. Então, aqui eu quero ressaltar a vocês que não é porque o outro, que não faz parte da minha sociedade, da minha cultura, não tem a mesma língua minha, não tem a mesma cultura minha, ele é um selvagem, um incivilizado, um inculto. Porque ele também tem a sua própria cultura, as suas próprias regras de convivência na sociedade deles. Então, se nós analisarmos, nós estamos superiorizando a nossa cultura, né, em detrimento do outro. O termo foi apropriado pelos romanos, que enxergavam como bárbaros todos aqueles que não praticavam a cultura greco-romana. Na história romana, os povos germânicos ficaram muito conhecidos como bárbaros. Esses povos foram fundamentais na crise que colocou fim no Império Romano do Ocidente no século V. Então, assim, voltando a falar, o Império Romano era uma grande extensão de território que o próprio Império foi dominando através de guerras, de luta, fazendo os povos dominados de escravos, crescendo o seu território a tal ponto que chegou numa crise militar, uma crise territorial, e aí, por conta dessa crise, os povos bárbaros, vistos pelos romanos como bárbaros, adentraram o território, foram tomando conta do território ora romano, certo? Então, assim, um império que já estava doente, fragilizado, que foi fácil de ser tomado por outros povos. Bom, quando estamos falando de bárbaros, referimos a uma série de povos, mas antes de tudo é necessário entender que a noção de povos bárbaros baseia-se em uma ideia etnocêntrica, ou seja, a minha cultura é superior à outra, né? Que surgiu na Grécia Antiga. Os gregos falavam que os bárbaros eram todos que não falavam idioma grego e não tinham cultura grega. Então, daí que nasceu essa expressão bárbaros.
Assim, passou-se a usar a designação bárbaro como uma forma de demonstrar diferenciação cultural sob um viés de desprezo pela cultura alheia. Foi o que eu falei anteriormente. Não é porque eles não tinham a mesma cultura greco-romana que eles não tinham cultura nenhuma. Eles tinham a cultura do seu próprio povo, né? Suas próprias origens, suas próprias histórias, tradições, língua. Bom, continuando aqui. Com isso, o estrangeiro passou a ser enxergado de maneira negativa e seus costumes e tradições, assim como suas formas de organização política, social e econômica, passaram a ser considerados selvagens. Portanto, todos aqueles que não falavam o grego ou não partilhavam da cultura grega eram vistos como bárbaros, né? Então, esse parágrafo aí tá, assim, até bem repetitivo, de propósito mesmo, para vocês entenderem que o termo bárbaro é um termo que foi gerado, criado na Grécia para todos aqueles que não professavam a mesma cultura, ok? Os bárbaros eram enxergados pelos romanos como povos selvagens, incultos, incivilizados, atrasados, sujos, grosseiros, e os romanos menosprezavam os costumes e a fé dos germânicos, que eram pagãos e acreditavam em forças da natureza. Enquanto, né, a cultura greco-romana acreditava em vários deuses, esses povos germânicos, considerados bárbaros, eles acreditavam em forças da natureza. Então, eles não professavam também a mesma fé. Agora, colocando esse assunto aqui no Brasil, professora, mas a gente está falando do Império Romano, agora vamos para o Brasil? Sim. Como nós estamos falando de um preconceito, de um etnocentrismo, que é quando você coloca a sua cultura como superior à do outro, aqui no Brasil também aconteceu isso, não só no Império Romano. Quando os nossos colonizadores portugueses chegaram ao Brasil, eles tiveram essa mesma concepção dos povos indígenas. Viram os indígenas como selvagens, sujos, incultos, que precisavam ser salvos através da fé dos portugueses, que era a fé católica, mesmo e sabendo que os índios tinham costumes totalmente diferentes, eles queriam forçar ao índio a ter os mesmos costumes europeus. Então, vamos ler. Assim que os colonizadores chegaram ao Brasil, nos primeiros contatos com os povos indígenas, eles classificaram os índios como povos bárbaros, incultos e selvagens. Os índios eram vistos como seres inferiores, que necessitavam da conversão ao catolicismo para que suas almas não fossem condenadas. Por isso, as práticas religiosas realizadas pelas tribos antes da chegada dos portugueses foram abolidas pelos padres jesuítas. Então, nós sabemos que os índios, né, faziam rituais, cultuavam a natureza, o pajé, eles não tinham, e não têm até hoje, né, os índios que ainda existem, a mesma fé que os católicos. E aí os jesuítas, quando chegaram no Brasil, vindo também pelas embarcações portuguesas, eles proibiram esses rituais. Então, os povos indígenas também foram vistos como povos bárbaros pelos portugueses. O próprio Caminha, em sua carta ao rei Dom Manuel, descreveu os índios como rijos, saudáveis e inocentes. Ao mesmo tempo, comparou-os com animais, chamando de gente bestial e de pouco saber. Outro povo que sofreu o preconceito dos europeus aqui no Brasil e sofre até hoje são os africanos, né? Primeiro pelos escravos e hoje em dia ainda existe essa questão de diminuir o negro. Assim como os índios, os negros africanos eram vistos como mercadorias e como um povo inferior aos brancos. Os escravos eram vistos como pessoas sem raízes, pessoas sem terras, alienadas do seu país.
ou seja, não tinham direitos de nascimento, porque eles foram, né, trazidos da África, arrancados do seu país para outro país. Então, quando eles chegavam aqui no Brasil, eles eram vistos como pessoas sem história, sem raiz, sem família, sem direito à propriedade, porque eles não estavam na terra deles. Então, por assim dizer, eram considerados como pessoas que tinham sido arrancadas de outra sociedade sem serem socializadas na nova. Então, por assim dizer, estavam socialmente mortos. Eram vistos como pessoas sem honra, o que é uma condição degradante. A essa herança maldita da escravidão negra no Brasil, muitos negros sofrem preconceito e crime de racismo até os dias de hoje, por serem considerados como seres menores e diferentes pelo etnocentrismo cometido por muitos que se julgam melhores apenas pelo seu tom de pele. Então, infelizmente, aqui no Brasil também, povos negros e indígenas sofreram esse preconceito de serem chamados e olhados como povos bárbaros, por serem diferentes da cultura dos seus colonizadores. E outro povo que sofre até hoje com esse preconceito no Brasil é o povo nordestino. O povo do Nordeste é visto como ignorante e pobre, visto que o Nordeste é conhecido como uma das regiões mais pobres do Brasil, é a que mais sofre discriminação linguística. Isso pode ser visto na mídia, em novelas, quando o nordestino é colocado como inculto, grosso e caçoado por causa de seu sotaque e gírias. Vocês podem observar que sempre quando tem uma novela nordestina, colocam os nordestinos para fazerem papéis de baixo calão, assim, de personagens vistos como grossos, incultos, que falam arrastado, que não têm estudo, né? Bom, e isso é visto até hoje. E nós vamos ver aqui dois memes criados em cima do povo nordestino, e vocês vão responder as perguntas feitas abaixo desses memes. O primeiro meme mostra um garotinho, né, louro, de olho claro, falando com outro que está de costas, e ele olha e fala assim: essa sede, esse cabeção, certamente você é nordestino. Então, qual é a visão passada por esse meme sobre o Nordeste e os nordestinos? Observe que eles colocaram um menino louro, branco, de olho claro, e de costas um menino que aparenta ter uma fisionomia diferente do menino que vos fala. E aí vocês vão responder: o que esta sede está representando? Por que o meme associa a sede ao Nordeste? Quando chamamos alguém de cabeção, qual a intenção está por trás de falar isso? É uma brincadeira? Mas, na verdade, o que está por trás dessa brincadeira? E o outro meme tem um bode, né? Escrito assim: estou aqui esperando o pessoal que fala mal do Nordeste, mas vem passar carnaval aqui. Colocaram duas armas, né? Espingardas no bode, como se o bode fosse um nordestino, né? Ele está falando, né, que mesmo as pessoas falando mal do Nordeste, mas o Nordeste é a região que recebe mais pessoas no carnaval, para as festas de carnavais. Quem está representado neste meme? Acabei até falando, né? Quem está representado, o bode está representando quem? A quem a mensagem é dirigida? Para quem essa mensagem do bode falando está sendo dirigida? Para quem? E a terceira, se armar diante de alguém, saindo aqui. Se armar diante de alguém ou de algum grupo que tenha